Olá, queridos alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara da disciplina de Ciências e agora nós vamos dar continuidade ao Plano de Estudos Tutorados, o PET volume 3. Iniciando agora a semana 4, quarta e última semana desse volume 3, que vai das páginas 39 a 41 do PET. Seguindo então com o tema biomas brasileiros, nós vimos que os biomas são os conjuntos de ecossistemas cujas características variam de acordo com a região, e nós vimos que o Brasil tem 6 biomas, que são Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. Na aula anterior, nós começamos a estudar sobre os principais impactos ambientais que ocorrem nos biomas brasileiros. Então, nós vimos os principais impactos que ocorrem na Floresta Amazônica, Mata Atlântica e nos Pampas. E agora nós vamos falar do Pantanal, Cerrado e Caatinga. Pantanal. O Pantanal estende-se pela bacia do Rio Paraguai, presente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os principais rios do Pantanal nascem no Cerrado, por isso o desmatamento e a poluição do Cerrado afetam diretamente esse bioma. Outro impacto que afeta o Pantanal é o garimpo de ouro e pedras preciosas. Esse processo ele causa a erosão do solo, como nós podemos ver aqui nessa imagem, e a contaminação dos rios, além do desmatamento, na região. A contaminação dos rios se dá pelo fato de que os garimpeiros costumam utilizar mercúrio para separar o ouro, e as pedras preciosas da água, da areia, e esse mercúrio ele é um metal pesado que contamina o solo, contamina a água e contamina todo o ecossistema. O Pantanal também sofre pela poluição causada pelas usinas de produção de álcool e açúcar, bem como o plantio da cana-de-açúcar, que também gera vários prejuízos ambientais, como danos à preservação ambiental, através do desmatamento para o plantio da cana, afetando a fauna e entre outros fatores. Outros problemas que o Pantanal enfrenta são a pecuária extensiva, a pesca predatória e a caça de animais silvestres, como por exemplo o jacaré. Isso aumenta a possibilidade de extinção de algumas espécies de animais nativas daquela região. Cerrado. O Cerrado tem uma rica biodiversidade e caracteriza-se pela presença de gramíneas, arbustos e árvores retorcidas, como a gente pode ver um exemplo aqui nessa imagem. As plantas possuem longas raízes para retirar água e nutrientes em profundidades maiores. Os problemas mais comuns do Cerrado são normalmente causados pelo fogo, através de incêndios que podem ter causas naturais, mas também podem ser causados pelo homem. Como nós vimos, o Cerrado ele é um ambiente naturalmente seco, principalmente no verão, onde as temperaturas são bastante altas. As gramíneas, que são os tipos de plantas predominantes nessa região, gramíneas, arbustos, árvores pequenas. Então, essas gramíneas, elas podem facilmente causar ali um incêndio, pegar fogo através de uma combustão natural, através do atrito, entre pedras, os próprios animais que vivem ali, ou então um raio, Então, no verão, são normais incêndios nessa região. Inclusive, os incêndios causados naturalmente são importantes porque algumas espécies de plantas do Cerrado produzem sementes que só conseguem germinar depois que elas são queimadas, através do fogo causados por esses incêndios. Mas a maioria desses incêndios são causados pelo homem, então são incêndios criminosos que acontecem de forma descontrolada, que acabam prejudicando esse ecossistema. Geralmente esses incêndios ou eles são criminosos porque jogam bituca de cigarro, então fazem fogueiras de forma criminosa, mas também podem ser causados propositalmente para abrir regiões para pastagem, para a criação de gado. Isso é um sério problema. A atividade garimpeira também é um problema na região do Cerrado e causa contaminação de rios, através do mercúrio, como nós já vimos, e também contribui para o assoreamento, a erosão dessas regiões, como a gente pode ver aqui nessa imagem. O Cerrado é um dos ecossistemas brasileiros que mais sofreu com a alteração e ocupação humana.
A mineração favoreceu o desgaste e a erosão do solo. Nos últimos 30 anos, a pecuária extensiva, as monoculturas e a abertura de estradas destruíram boa parte do cerrado. Caatinga. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e abrange quase 10% do território do nosso país. Isso significa que só existe Caatinga, só existe este bioma aqui no Brasil, não existe em nenhum outro lugar no mundo. O bioma está severamente degradado devido ao desmatamento ilegal para a produção de carvão e lenha. A monocultura da cana-de-açúcar e a pecuária nas grandes propriedades também são um problema para este bioma. Na Caatinga, a vegetação nativa e solos agricultáveis estão em desaparecimento. Outra consequência do desmatamento da Caatinga é a desertificação, que é um processo que torna o solo incapaz de sustentar qualquer tipo de vegetação, nativa ou exótica do bioma, porque ele perde os nutrientes, né? Ele fica arenoso e perde a capacidade de reter a água e nutrientes. Atividades. Número 1. Entre os impactos ambientais causados nos ecossistemas pelo homem, podemos citar 1. Destruição da biodiversidade, 2. Erosão e empobrecimento dos solos, 3. Enchentes e assoreamento dos rios, 4. Desertificação e 5. Proliferação de pragas e doenças. Assinale a alternativa que melhor representa os impactos consequentes do desmatamento. Bom, então o desmatamento, ele com certeza leva à destruição da biodiversidade, né? A fauna, a flora perdem ali seu habitat natural, né? Perdem o seu ecossistema natural através do desmatamento, da perda das florestas, e claro que isso então é um problema, uma consequência do desmatamento. Sem as florestas também o solo ele fica exposto, então ele sofre erosão, né, através da água da chuva que acaba levando, né, parte desse solo, e esse solo também fica empobrecido, né, sem a formação da serrapilheira, sem o acúmulo da matéria orgânica que é provindo principalmente das árvores. 3. Enchentes e assoreamentos dos rios também são consequências do desmatamento, né? A desertificação dos solos, porque sem as árvores ali os solos ficam expostos e comprometidos, né? Acabam perdendo nutrientes, e também proliferação de pragas e doenças, com a perda, né, da região de floresta, os animais são obrigados a irem embora para outros locais e isso acaba causando um desequilíbrio ecológico, né? Pragas e doenças são espalhadas, né, através também da interferência humana. Então, todas essas alternativas são consequências do desmatamento. Então, nós podemos assinalar aqui a alternativa E. Todas as 5, 1, 2, 3, 4 e 5 são impactos consequentes do desmatamento. 3. Leia um fragmento da canção a seguir. O nome dessa canção é A Seca, de Alceu Valença. Então, nas patas do meu cavalo, galopei no meu sertão, vi a seca, vi a fome, lobisomem e assombração. Riacho virou caminho, graveto virou tição, e as pedras queimando em brasa, asa branca na amplidão. Riacho virou caminho, de pedras ardendo em fogo, no poço secou a água, menino morreu sem nome. Com base na música apresentada, responda as questões propostas. Letra A. Qual bioma está sendo retratado no texto? Retire trechos que justifiquem a sua resposta. Bom, então a gente pode dizer que o texto retrata o bioma Caatinga. Trechos como sertão, seca, fome, o riacho virou caminho, graveto virou tição, e as pedras queimando em brasa, no poço secou a água, né? São todos fatos que remetem a um ambiente seco, né, com incêndios, com falta de água, baixa pluviosidade, né, e isso infelizmente leva à seca, leva à fome, né. Então esse trecho dessa música se refere ao sertão nordestino, né, a Caatinga. São todos trechos que remetem a Caatinga, região de clima seco, com baixos índices de chuva, que levam aos fatores representados na música. B. Como é caracterizada a fauna e a flora dessa região?
A fauna e a flora contém espécies adaptadas ao clima seco e árido, né? Então, as plantas, as árvores são adaptadas, né, à falta de água, tem bastante cactos e outras plantas, né, adaptadas a climas secos, os animais também, mais espécies de répteis e outros, todos são adaptados a ambientes quentes e com baixos índices de chuva, né, com bastante seca. C. Além dos problemas citados pela letra da música, que outros impactos vêm devastando esse bioma? Então, além desses problemas, nós também temos o desmatamento, né, devido à produção de carvão mineral, e pecuária, que leva a processos como a desertificação do solo. 2. Responda. Letra A. Cite 2 impactos ambientais que ocorrem no Pantanal. Bom, o comprometimento dos rios devido ao desmatamento e poluição, né? O garimpo de ouro e pedras preciosas, que causa a erosão e a contaminação dos solos, dos rios, a poluição e desmatamento causado pelas usinas de produção de álcool e açúcar, a pecuária extensiva, a pesca e a caça predatória. São todos problemas, impactos ambientais que podem ser observados no bioma Pantanal. B. Qual o único bioma que é exclusivamente brasileiro? A Caatinga. Então, só existe este bioma aqui no Brasil e mais nenhum outro local no mundo. C. Quais problemas mais comuns no Cerrado? Bom, no Cerrado existem os problemas das queimadas, né? A ocupação humana, o garimpo, a pecuária e a monocultura, que é o plantio, né, em grandes regiões de espécies economicamente importantes, né, como batata, milho, soja, entre outros. Bom, então chegamos ao final de mais uma semana. Essa foi a semana 4 do PET volume 3. Isso significa que também chegamos ao final deste volume, né, num total de 4 semanas. Então eu espero que vocês assistam às aulas, prestem atenção nas explicações, façam as atividades no caderno e preencham os formulários para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Caso vocês tenham alguma atividade atrasada, né, alguma atividade anterior, coloquem em dia, aproveitem esse período para poder se organizar. Se precisarem de ajuda, sabem que podem contar comigo, é só me falar que eu ajudo vocês a se organizarem, tá? Colocarem as atividades de ciências em dia. No mais é isso. Se vocês precisarem de qualquer ajuda, tiverem qualquer dúvida, sabem que podem contar comigo. Então eu vou ficando por aqui. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau!